Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Vocês conhecem a expressão cook the book? É uma expressão inglesa, mas a gente comenta no final aqui do vídeo, né? Então eu recebi algumas semanas aí, meu irmão me enviou uma matéria, né? Uma análise sobre o caso Americanos. Claro, surgiram muitos artigos a respeito, né? Mas esse me chamou a atenção especial, porque me pareceu assim o mais completo, né, o mais adequado, porque o autor desse artigo, coincidentemente, quando eu dei aula na época chamava responsabilidade socioambiental, né? Hoje é o ESG, e na época eu usava um livro do autor desse artigo. Me parecia um excelente, né? Um excelente livro, e realmente é, né? E por isso que me motivou a falar um pouquinho nesse vídeo, né? Aí eu comecei a lembrar de casos, né? Além da minha própria experiência, né? Guardada as devidas proporções, no mundo organizacional, né? Vi muitas vezes coisas desse tipo, volto a dizer, né? Guardadas as devidas proporções, né? Proporção muito menor, mas o que importa aqui é o comportamento humano, né? Que me chamou a atenção. Aí eu lembrei também de um filme que eu assisti há muitos anos, chamado Sucesso a Qualquer Preço, que ele relata bem, né, esses movimentos que ocorrem, né, no mundo organizacional. Na verdade são pessoas, né, um grupo de pessoas. Inclusive esse filme, na época, né, eu tinha um chefe que mostrava um pedaço desse filme, no sentido de estimular, encorajar as pessoas, né? Claro que isso é exatamente o contrário, né? Só estimulava o medo, né? O medo, ele rege muito, né, dos nossos comportamentos, desde o comportamento na organização, até crenças religiosas, muitas vezes de uma maneira sutil, são comandadas pelo medo, né? O medo de não pertencer a determinado grupo, né? E de não ser salvo, o medo de não receber uma promoção, né? O medo de ser demitido. Então o medo é uma forma que se utiliza, conscientemente ou não, né? Como motivação, entre aspas, né? Bom, além desse filme, lembrei de um caso muito emblemático também, né, no ano 2000, começo do ano 2000, que foi o caso da empresa de energia americana Enron. Foi um escândalo, né, porque ela dava lucros absurdos. Aí os investidores felizes da vida e tal, e depois aquilo se desfez, né, um castelo de areia. E quantos casos, né, o escândalo do subprime também, meados dos anos 2000, né? E claro que tem as suas peculiaridades, mas a essência me parece ser basicamente a mesma, né? Ou essas pessoas que são muito festejadas, né? Olha, isso aqui é um exemplo de resultado. Lembra do Jack Welch, né, da GE na época? Era um exemplo de gestor extraordinário, né? Hoje a GE vale um quarto do que valia há 20 anos, né? Então não tem fórmula mágica, né? Essa coisa da meritocracia também é uma grande falácia, né? Porque a meritocracia está voltada, em grande parte, à subjetividade, né? A própria avaliação de desempenho, você tem muito da subjetividade, da identificação da pessoa, né? Então, quanta gente que é festejada, né? Modelo extraordinário, etc., e daqui a pouco está demitido, né? Perde o seu cargo, né? Ou vai para o ostracismo. E o que me parece nesse caso, né, isso respaldado nesse artigo, né, desse professor, é justamente isso, né? É aquela questão da cultura organizacional, né? Nesse caso específico, já é conhecido, né? Tem livro também festejando, né, esses dirigentes e tal, mas já é bastante conhecido, né? Essa coisa dessa obsessão por resultado.
Claro, ninguém sem consciência vai negar a necessidade de resultado, né? Resultado financeiro, sem o qual a empresa não se pereniza, né? Mas é aquela questão dessa obsessão que acaba ignorando muitas vezes, né, os aspectos fundamentais, né, que é a questão, né, da ética empresarial, né, é a questão do respeito às pessoas. Muita gente acha que isso é bobagem, mas não é, né? É o que o autor chama de cegueira ética, né? Então você vê que algumas empresas têm isso, né, alguns grupos, né, que essa obsessão, né, para gerar resultado para os acionistas. Claro que os acionistas ficam felizes da vida e tem muita coisa por trás disso, né? Até para meus amigos aí psicoterapeutas, né? O que é essa obsessão por resultados em que as pessoas ignoram, né? Esses dirigentes ignoram o fator humano, né? Quer dizer, parece uma absoluta falta de empatia com as pessoas, só interessa o resultado. Aquelas conversinhas, né, que a gente ouvia, vendedor não tem passado, né? Quer dizer, o desrespeito aos valores, né, fundamentais que hoje uma empresa dentro do ESG deve ter, né? Então, essa obsessão por querer aparecer, para querer ser visto como, né, uma pessoa de sucesso, ignorar as pessoas, né? Como é que a gente qualifica esse perfil, né, que a gente conhece bem? Então, basicamente foi isso que aconteceu na Enron, que aconteceu no Subprime, volto a dizer, com todas as suas peculiaridades, né? É essa obsessão, né, pelo sucesso a qualquer preço. E isso, mais à frente, né, acaba, né, sendo cobrado, de alguma forma, né? E também, né, outros fatores que são muito incômodos, né, que não é só essas ações, né, predatórias, mas a omissão. A omissão também é algo terrível, né? A gente vê isso muito, né, ao longo da jornada, né? A omissão, não, mas eu não falei para fazer assim errado, eu falei para cumprir a meta, mas metas irrealizáveis, né? E você diz, não, essa meta não é razoável. Você é um perdedor, né? Você não sabe, a pessoa cumpre a meta de qualquer jeito, né, a qualquer preço, e mais tarde vem a cobrança, né? Mas enfim, é isso. Então vamos ao livro da semana, grande aí professor Alexandre de Micheli, chamado Ética Empresarial na Prática. Esse é um livro diferenciado, realmente, que ele trata de soluções, né, para uma governança no século XXI, né, em que o fator humano ele é essencial, né? Então, o livro da semana, Ética Empresarial na Prática. Okay? E a expressão cook the book é uma expressão que foi cunhada no século XVII, acho, na Inglaterra, que era a capacidade do cozinheiro de transformar, né, os ingredientes e tal, sempre a seu favor, né? Então, hoje, no mundo organizacional, é usado, né, cook the book, a maneira de você dar um jeitinho aí contabilmente, né, para as coisas parecerem aquilo que não são, ok? Então, boa semana a todos e vamos em frente, bom carnaval.